16, verso 18. Evangelho de Mateus. Capítulo 16, verso 18. Amém? Amém. Farei a leitura. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Eu não combinei com a equipe de louvor, mas os primeiros cânticos falam muito a respeito da igreja e do poder da igreja, da autoridade que a igreja tem. Então houve uma jesucidência, a gente chama, né? Dos cânticos, combinando um pouco com aquilo que nós vamos falar. Então eu quero falar sobre as características da igreja de Jesus, né? As características da igreja de Jesus. Aproveitando a deixa de ontem, homens bons e mulheres boas, né? A sociedade está carente disso, na mensagem do Daniel ontem. Então eu quero dizer também uma igreja boa, né? Uma igreja saudável. A igreja de Jesus é uma igreja boa, é uma igreja saudável. Então nesse texto, Jesus então está dialogando com Pedro. O termo Pedro é pedra, né? Ou pedra separada. Então ele diz aqui, você é Pedro, sobre essa pedra, outro termo aí é pedra da ideia de rocha, algo que tem estabilidade. E uma pedra derrubou um gigante, né? Quando Davi rodou aquela pedrinha lá, bateu na testa do gigante. Então a pedra é dura, né? Ela é resistente. Então Jesus está dizendo, você é uma pedra, e eu estou te separando, né? Porque sobre essa rocha, ou essa pedra, né? Que é Jesus, a rocha, a igreja dele então estaria sendo edificada. E antes de Jesus afirmar isso para Pedro, no verso 16, aliás, Jesus pergunta às pessoas, aos discípulos, vocês sabem quem eu sou, quem é o Cristo? Né? O pessoal está dizendo que é João Batista, aqui é fulano, que é Beltrano, tal, né? Mas o Pedro, no verso 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje em dia, muitas pessoas, até supostos evangélicos, não sabem exatamente quem é Jesus. Eles pensam, talvez, que Jesus seja um Aladim. É só esfregar a Bíblia que sai a bênção, né? Ou há pessoas hoje criando um Deus, um Jesus para eles, um Jesus que concorda com a vida irregular que eles vivem. Mas Deus é amor, né? Deus é amor. Então nós vivemos hoje numa sociedade doentia. O Dr. Shedd, uma vez, ele disse que há muita igreja que, em vez de levar as pessoas para o céu, estão levando para o inferno. Porque desviou o foco. Usam às vezes a Bíblia como um sinal, mas na verdade não tem conteúdo. Então não é uma igreja boa. A igreja cristã evangélica, o ano que vem vai completar 114 anos de história. Então nós aqui fazemos parte de uma igreja histórica, de 114 anos de história. Mas eu quero dizer, eu estava fazendo as contas, a igreja de Jesus, então ela está aqui completando hoje 1981 anos, né? Estou fazendo a conta aí lá no finalzinho do século 100, né? Depois dos 33 anos de Jesus, da sua morte e ressurreição, né? A igreja vai começando em Atos. Então a igreja de Jesus hoje, ela está completando 1981 anos. A igreja de Jesus começou lá em Atos. Então se nós aqui, uma igreja de 30 anos, faz parte de uma denominação que vai fazer 114 anos no ano que vem, então nós também, que somos uma igreja de Jesus, marque aí então, nós estamos completando ou as igrejas de Jesus hoje elas completam, então, ou elas, nesse ano de 2014, 1981 anos, né? Estou chutando aí mais ou menos 33 anos após a morte de Jesus. Então a igreja é uma igreja histórica, uma igreja que começou lá em Atos, né? Ela teve início lá em Atos. Então essa é a igreja de Jesus. Então ele diz que eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja.
A minha é o feminino de meu, né? Porque está falando da igreja, a minha igreja, né? Edificarei a minha igreja. Então essa igreja, ela é de Jesus, né? Ela está sobre a rocha, e a rocha ela tem firmeza, ela tem estabilidade, né? Ela não se abala. Então a igreja de Jesus, ela está fundamentada nele. Ele é a pedra, ele é a rocha, é algo que tem estabilidade. Ele quem edifica a igreja. E a igreja então é edifício de Deus. Nós somos edifício de Deus. 1 Coríntios 3,9, não precisa abrir se quiser anotar, né? Mas nós somos edifício de Deus. Paulo diz: edifício de Deus sois vós. E há vários textos que falam de Jesus como uma pedra, a pedra angular, né? Ele é a pedra da nossa salvação. Ou 1 Pedro 2, 4 a 6 vai falar assim, que pedra que vive, ou pedra eleita de Deus. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Então Jesus, ele é a rocha, ele é a pedra que dá realmente estabilidade à sua igreja. Então ela pode hoje então comemorar 1981 anos de história, que começou lá em Atos. Então é muitos anos, né? E a ideia então da fidelidade. Então a igreja de Jesus, ela sobrevive nos tempos. Ela permanece porque as suas raízes estão fincadas na rocha. E na rocha que dá estabilidade, na rocha viva, na rocha que nos dá a hombridade, o prazer de viver. Nós não somos envergonhados, nós não somos derrotados, porque nós seguimos o dono da igreja, que é Jesus. Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vejam que no verso 13 aqui, no 14, eles responderam, dizem João, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então o povo não estava sabendo realmente responder quem era Jesus. Então nós temos muitas pessoas hoje que não sabem realmente quem é Jesus. Como eu disse, um maladinho, ou alguém que eu vou lá e exijo, ele vem e responde para mim. Então tem muita gente hoje confusa, né? Teologicamente falando, confusa, né? Porque a história da igreja, ou a história daquela entidade, ela realmente não está fundamentada na palavra, não está fundamentada realmente nos ensinos de Jesus. Então, o crente que faz parte da igreja de Jesus sabe quem ele é. Tu és o Cristo, tu és o meu Salvador. Eu não vou abrir mão de nada nesse mundo, trocar o Senhor por outra coisa, porque eu sei, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. Então nesse mundo de hoje tão confuso, teologicamente falando, doutrinariamente falando, aqueles que são de Jesus o conhecem e o seguem. E a história vai se passando, como ele diz, futuramente vão dizer fulano de tal, né? Que essa igreja está uma história, né? Alguém que foi testemunho, que foi modelo, alguém que realmente foi seguidor de Jesus, né? E que continua sendo seguidor de Jesus. Então hoje nós somos essa igreja de Jesus, e nós agora que estamos contando a história. Então daqui a uns anos, talvez, se Jesus não voltar antes, alguém vai no aniversário aqui da igreja, vai lembrar, né, das pessoas que aqui passaram e fizeram parte da história de Jesus, né? Alguém que fez história, alguém que foi modelo de fidelidade à rocha, quem permaneceu realmente fiel à rocha, fiel a Jesus, alguém que realmente sabia quem ele é. Tu és o Cristo, tu és o Salvador, né? Tu és o Messias, tu és aquele que tira o pecado do mundo, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Então quando perguntarem para você quem é Jesus, você tem que ter a resposta na ponta, falar com entusiasmo, né? Quem é realmente Jesus? Ele é o Filho de Deus. Amém. Então Jesus, que o Deus Pai o ressuscitou no terceiro dia, está à direita do Deus Pai, e que um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Ponto 1. Então uma igreja, ou a característica de uma igreja de Jesus, ela tem um líder espiritual. No caso, um pastor. A igreja cristã evangélica não ordena mulher pastora, né? Ela ordena homens.
Nada contra, mas as mulheres então se formam educadora cristã, no seminário, temos missionários, missionárias, né? Mas nós entendemos que a mulher não tem o perfil de receber a ordenação de pastora, mas são muito valiosas. Aliás, ontem, né? Mulheres em Ação ontem brilhou, né? Então as mulheres têm um valor tremendo. Se fosse nós homens, nós não sabíamos confeccionar aquelas toalhas lá, né? Econominho, direitinho, de todo mundo, com aquela fitinha lá, bonitinha, não é? Entregando para cada pastor lá como um brinde para nós. Nós não saberíamos fazer isso, né? Talvez um saco de estopa, alguma coisa de daria, né? Mas, então nós louvamos a Deus pelas mulheres, pelo papel fundamental que elas têm no nosso ministério e na vida da igreja. Mulheres em Ação sempre foi um ministério de estabilidade. As mulheres sempre estiveram firmes, sempre contribuindo, fazendo com que realmente a igreja caminhe. Uma grande ferramenta do ministério pastoral. Então nós reconhecemos a mulher, assim como Jesus valorizou a mulher também, né? Então a mulher, ela tem o seu papel dentro da igreja e da história também, né? Então, uma das características da igreja de Jesus é que ela tem um líder espiritual, alguém vocacionado. Hoje em dia há cursos de internet aí, né? Quer ser um pastor, faça um curso em 6 meses. Você já está habilitado para abrir uma igreja. Não é assim. A igreja de Jesus é alguém, a ideia de Petros, pedra separada, é alguém que conhece Jesus. Pedro faz essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus já o separa e tem esse diálogo com ele nesse verso: tu és Petros, né? Você é uma pedra separada, né? E através de você e dos meus discípulos eu vou edificar a minha igreja. Então é um homem vocacionado, é alguém de confiança de Jesus. E Jesus então, como o pastor supremo da igreja, ele equipa essa pessoa para poder realmente cuidar da igreja dele. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, ali algumas recomendações. Aí um currículo realmente para ser um homem de Deus, ser um pastor que vai realmente cuidar da igreja de Jesus. Um servo obediente, sábio, apto para ensinar, irrepreensível, tem autocontrole, alguém sóbrio. Os outros falam bem dele, alguém que deve ser respeitado. Então, a igreja de Jesus, ela tem um líder, tem um pastor, que o Senhor separou, que o Senhor vocacionou para cuidar das suas ovelhas, das quais Ele comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. Então a igreja de Jesus tem lá realmente alguém vocacionado por Ele, não alguém que teve a opção de fazer um curso técnico, teológico, para realmente abrir um negócio, né? Na palavra de ontem, existem N igrejas hoje. Cada dia lá na praia, eu fico admirado, cada dia tem uma portinha aberta lá, né? Mas os assaltantes continuam roubando, né? A criminalidade continua a mesma. E talvez nós também estejamos falhando nessa questão de sermos relevantes na sociedade e no mundo em que nós vivemos, de poder realmente pregar os perdidos, o traficante, né? O drogado, a prostituta, as crianças na rua perdidas, né? Temos que realmente nos despertar para isso, porque a igreja de Jesus, ela é viva e ela é dinâmica. E o pastor é aquele que vai alimentar a ovelha, aquele que vai ter o seu tempo de dedicação, de meditação na palavra, de oração, de crescimento espiritual, de santificação, realmente para ter autoridade para poder alimentar as ovelhas. E uma vez as ovelhas alimentadas, então elas podem produzir uma produção natural, no seu convívio, inserida no contexto do mundo, no seu ambiente onde você fica mais tempo. Lá você vai gerar, você vai testemunhar. As pessoas vão olhar para você e ver que você realmente, que nós somos pessoas diferentes, porque nós estamos bem nutridos. A palavra tem nos enriquecido, a palavra tem nos santificado, a palavra tem realmente nos fortalecido. E cada dia mais conhecendo ao Senhor, através do ensino, da instrução da palavra, nós podemos então aí testemunhar e falar de quem é Jesus para o mundo. Eu fui num churrasco, geralmente eu não vou.
A minha esposa canta no coral da Globo, né? É funcionária também. Então dessa vez eu fui, né? Então foi na casa de alguém lá em Carapicuíba, uma mansão, né? Então tinha umas personalidades lá, pessoal tudo mal casado, casou 3, 4 vezes, uma lá não quer casar mais, tem um namorado e tal, né? E já sabiam que o senhor é pastor, né? Ah, sou pastor e tal. Então comecei a testemunhar lá. Interessante que eles ficam espantados. Eu disse para um lá, olha, Deus é Espírito, a palavra de Deus diz que Ele é Espírito, e a palavra Espírito é ar, é vento. Ele mexe com uma espécie de massagem, as os japoneses dizem que entra aqui o Espírito e o ar aqui, não sei o que. Olha, interessante, não é? Deus é ar, Deus é Espírito. Está vendo esse ar que nós estamos sentindo aqui? Deus está aqui, Deus está presente. Isso me fez compreender a onipresença de Deus, que Deus está em todo lugar. E ele ficou impressionado com essa declaração, com essa afirmação, não é? Ele quer vir num culto. O senhor me avisa quando o senhor vai ministrar, que eu vou lá assistir um culto lá na sua igreja. Vamos lá na minha casa para a gente conversar mais. Bem, glória a Deus. É isso mesmo. Então, onde nós estivermos no ambiente, ir lá no churrasco, cerveja está indo e rolando tal, né? Eu tomando coca com limão, tal, né? Comendo coração de galinha lá, tal, uma delícia. Curti demais a festa lá, né? Mas eu pude testemunhar lá, aproveitar a oportunidade para falar de Jesus e do amor de Jesus. Pessoas viajadas pelo mundo fora, né? Mas não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus. E acho que da forma que estão vivendo, é isso aqui é viver. Então a gente teve a oportunidade de poder ali testemunhar e falar realmente de quem é Jesus. Então a igreja de Jesus tem um vocacionado, um homem vocacionado, uma mulher também vocacionada, né? Para ajudar no auxílio e no crescimento da igreja. Então é alguém chamado por Ele, alguém separado por Ele. Petra, Petros, uma pedra separada, alguém que Ele separa, porque esse alguém realmente o conhece, esse alguém não tem vergonha dele, esse alguém realmente está disposto a seguir. Então Ele chama esse alguém, Ele separa esse alguém, para que através desse alguém Ele possa então edificar a sua igreja. Segundo, a igreja de Jesus é uma igreja perseverante. A história, né? 30 anos perseverante, 114 anos, 113 anos atual, né? Perseverante, 1981 anos de história, perseverante, porque a igreja de Jesus, ela subsiste aos tempos, né? Ela vai passar por todas as tempestades, mas ela é perseverante, ela continua na rocha. Atos 2:42, pode abrir lá e deixa aberto lá em Atos capítulo 2. E eu recomendo que você leia de novo. E a igreja de Atos é um modelo e é um exemplo, dos quais nós devemos sempre olhar esse manual dessa igreja de Jesus e procurarmos realmente aprender com o exemplo e o modelo dessa igreja que está sendo já edificada. Quando vem o Espírito Santo, Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo vem sobre os discípulos. Aí então começa com esses 11 discípulos começaram aqui tem construção, né? Eu me lembro, estava com o meu irmão, lembra a dificuldade que nós tínhamos aqui de fazer a laje aqui? Como é que ia ter a laje comprida? Como é que a gente ia fazer para dar estabilidade a essa laje aqui, né? Aí descobriu-se então que essas duas colunas deu estabilidade a essa igreja, a esse templo, né? Aí eu quero dizer também que a igreja é diferente de templo. Igreja são pessoas, né? Somos nós. Esse aqui é o templo da igreja cristã evangélica de Parque das Nações, né? É o templo da igreja. Então quando eu estou falando igreja, eu estou falando de pessoas, estou falando de nós, né? Nós somos a igreja. Você é a igreja de Jesus. Você, menino, é da igreja de Jesus, né? Você adolescente é da igreja de Jesus. Você jovem é a igreja. Você adulto, você é da igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos aqui uma comunidade reunida em comunhão para a adoração ao pastor supremo da igreja, que é o Senhor Jesus. E isso não pode se perder no tempo. Precisamos ser perseverantes. Então veja aí Atos 2, verso 42 ao 47.
os convertidos, ou como vivia os primeiros discípulos, ou os primeiros crentes da igreja de Jesus, aquela que ele disse lá com Pedro: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós já vemos aqui esses nossos primeiros irmãos, né, da igreja de Jesus. Vejam como eles se comportavam, como eles viviam. E perseveravam, verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que por sua vez aprenderam de Jesus. Fizeram o curso teológico com Jesus, mais ou menos por 3 anos. Mateus 28 tem a formatura deles. Mateus capítulo 5 é a aula inaugural, Sermão do Monte. Jesus diz lá como é que é um crente por dentro, né? Então as bem-aventuranças é o DNA do crente. Depois ele continua: vocês vão sofrer nesse mundo, mas tem um ano, eu sou o pastor de vocês. E em Mateus final 28 é a formatura dela. Agora eles estão prontos. Agora Jesus fala: vamos para o mundo. Vocês já têm o diploma, já têm o pós-graduação em teologia. Agora vamos para o mundo. Vão ensinar ao mundo, vão pregar ao mundo, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E em Atos, então, nós vemos a igreja surgindo, e os discípulos de Jesus, então, ensinando a doutrina que Jesus ensinou a eles. Então eles dão sequência, e hoje somos nós que estamos dando a sequência dos ensinos de Jesus, que por sua vez testemunhado pelos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje tem partir do bolo, né? Eu quero um pedaço também, que seja pequeno, né? Então essa é a igreja de Jesus. Perseveravam na doutrina. Então, se alguém bater na sua porta e querer te ensinar uma outra doutrina, aquela ideia, o feitiço vira contra o feiticeiro. Você vai evangelizar, você pode até ouvir a pessoa. Não discuta religião com ninguém, mas fale de Jesus com sabedoria. Se alguém for te ensinar alguma coisa diferente que fere a palavra de Deus, não aceite, né? Pregue para a pessoa, testemunhe para ela, revela para ela realmente quem é Jesus. Seja perseverante. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça com outro tipo de doutrina. E nos dias de hoje isso está realmente confundindo a mente de muitas pessoas. Se o crente da igreja de Jesus não é perseverante, ele pode ser confundido. Ele pode ser levado para um outro movimento, para um outro vento de doutrina. Então, ser perseverante é saber quem é Jesus e não abrir mão de quem é Jesus. Então, ser perseverante é ser sóbrio, né? É realmente ter convicção de fé. Então, era uma igreja unida, o 42 aí, uma igreja unida e reverente. Uma igreja que realmente respeitava o Senhor. Uma igreja realmente unida. Uma igreja realmente que tinha o entusiasmo de se reunir juntos. E tudo entre eles realmente era como essa igreja de Jesus. Uma igreja, o verso 47, uma igreja que cultua e louva a Deus. Verso 47 ainda, uma igreja simpática à cidade. Não espero que o vizinho não diga: vai começar o culto daquela igreja ali, ó. Vai começar a barulheira, né? Vai começar agora, o meu irmão poder assistir o meu jogo, né? Começou, né? Não, a igreja ela tem que ser simpática à cidade, ao bairro. A igreja não pode ser quatro paredes barulhento, né? A igreja tem que ser simpática, ela tem que sair. As pessoas têm que saber que aqui é uma igreja de Jesus. As pessoas têm que saber que aqui é um povo que adora o Senhor. E como isso, então, atrair essas pessoas para um dia vir aqui também, ou você ir até lá para falar de quem é Jesus, quem é o Cristo. Então a igreja de Jesus, ela louva a Deus. E aqueles que ouvem pelas portas, o som que sai, eles possam ser tocados com a mensagem também que é cantada. Veja então o verso 47. Louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que cultua a Deus. Uma igreja simpática à cidade. Uma igreja sadia doutrinariamente.
A Bíblia é o seu livro texto. E ela segue então os ensinamentos de Jesus. E a igreja de Jesus, então, há um crescimento natural. Novas pessoas estão sendo salvas. Então, no próprio verso 47 diz isso, que a cada dia as pessoas iam sendo salvas. Então, uma produção natural. Ele não precisa obrigar as pessoas. Eu me lembro de um barbeiro uma vez, a igreja começou, você tem que falar de Jesus, falar de Deus, mas ele ficou tão assim, ele estava fazendo a barba de um amigo, e estava, eu tenho que falar com essa pessoa agora, aí ele cortando aqui, fazendo a barba com aquela navalha, diz assim: o senhor está preparado para morrer? Quer dizer, quer dizer, não sei o que eu ia falar, mas no momento errado de poder, mas aproveitou aquele momento para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus. Então, é alguém que realmente aproveita as oportunidades. Então, é alguém perseverante, alguém que sabe que tem que evangelizar, alguém que realmente sabe que tem que produzir. É alguém sadio espiritualmente falando. É alguém realmente bem resolvido e sabe realmente quem é o Senhor. E veja que Deus ia acrescentando. Então o crescimento ele era natural. A igreja de Jesus, assim, ela reflete Jesus. A igreja de Jesus, então, atrai as pessoas. E não precisa falar muito, mas o que é importante que Deus espera de nós é o nosso ser. É o nosso viver, cada passo que nós damos. Eu aprendi com Davi, quando ele restaura a arca e vai entrando em Jerusalém, cada passo ele matava um cordeiro. Eu falei, meu Deus, tinha muito cordeiro, E ele louvava a Deus. Eu estou aprendendo isso. Então eu estou caminhando nas minhas viagens. Deus, eu te louvo por esse momento. Deus, muito obrigado por esse momento. É um dia de trânsito aí, terrível, vindo para São Paulo. Deus, eu te louvo por esse momento de trânsito, aquele sol ardente assim, mas Deus, eu quero glorificar o Senhor, porque o Senhor fez o sol, e o sol é importante para nós, Então eu aprendi nessa minha caminhada, andando, indo e vindo, louvar e exaltar ao Senhor, porque eu sei que Ele sustenta tudo. Esse momento aqui está sendo sustentado pelo Senhor. Amém. Deus está controlando o ambiente, o clima, a temperatura, tudo está nas mãos dele. Se Deus não fizesse isso, nós estaríamos perdidos. Então é reconhecer a onipresença de Deus, que Deus cuida de nós. Ele nos ampara pelas suas mãos, Ele cuida de toda a natureza para nós. Então devemos ser sensíveis à presença de Deus. Então nós precisamos ser perseverantes. Em momento algum olhar para trás. A cada passo que damos, sabemos que Deus está conosco, que Ele espera de nós atitudes que o honrem e que o glorifiquem. E com isso também Deus vai salvando as pessoas, através dos nossos passos, da nossa caminhada, do nosso testemunho pessoal. Então a igreja cresce, há um crescimento natural. Então veja aí, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, quer dizer, aumentava o número de convertidos. Então a igreja de Jesus é assim, ela é dinâmica. Ela realmente tem esse poder de autoridade realmente para ir ao mundo e para trazer aos perdidos para Jesus. Então a igreja, as características de uma igreja de Jesus, ela tem um pastor, alguém vocacionado, um Petros, uma pedra separada. E essa pedra então, ela tem essa, Jesus dá a ela a autoridade para poder ir ao mundo e falar do amor dele, da salvação, falar do pecado também, dizer que há inferno para aqueles que rejeitarem o Senhor e não o seguir. Mas passo a passo está realmente testemunhando, e Deus então vai acrescentando vidas que estão sendo salvas através de um testemunho pessoal. Terceiro, uma igreja que não tolera a mentira. Aí em Atos, no capítulo 5, de 1 a 11, vai relatar aí o caso do Ananias e a Safira, Então a igreja de Jesus, ela não tolera a mentira. Os dois então resolveram enganar os discípulos.